Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, professor Arnaldo. Hoje a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais a respeito de pH. Assunto esse que eu já estou abordando para vocês umas 3 ou 4 aulas que estão lá na plataforma e que também está sendo falada no Centro de Mídia de São Paulo, que é aquelas aulas que são online, que vocês podem conectar através do Centro de Mídia ou dos canais da TV Cultura. Eu prefiro, gente, esmiuçar essas aulas de uma maneira muito mais diluída para que vocês realmente consigam entender. Talvez os assuntos que são abordados lá da forma do centro de mídia está muito corrido e às vezes alguns princípios básicos que são importantes vocês não estão conseguindo entender. Lembrando que esta aula, mais as 3 aulas anteriores, elas vão ser juntadas para poder vocês fazerem uma atividade avaliativa na próxima semana. A atividade essa para o terceiro bimestre, que começou dia 3 de agosto. Nós estamos agora essa semana em processo de digitação de notas, conselho de classe. Então, aquelas aulas lá eu coloquei justamente para não acumular todas as matérias para vocês fazerem no final do bimestre. Então, a gente vai fazer uma atividade avaliativa na próxima semana, depois a gente vai ter mais algumas aulas e lá no começo de setembro eu dou a segunda atividade avaliativa, tá certo? Lembrando que cada matéria é obrigada a dar pelo menos 2 atividades avaliativas para vocês por bimestre, com exceção de português e matemática, que dá um pouquinho mais pela quantidade de aulas que tem a mais em relação à turma, tá bom? Quem não fez atividade ainda, ou se vocês não fizeram atividade nem o primeiro e o segundo bimestre, ou conhecem colegas que não fizeram, podem falar para eles que eles podem fazer, estão abertas lá na plataforma, pode fazer a qualquer momento, porque com o momento da pandemia a gente não sabe exatamente quando a gente vai voltar, se é que nós vamos voltar esse ano. E é importante que vocês saibam que o governo do estado ele pleiteia que ninguém seja reprovado por falta, mas por nota, e vocês têm que fazer alguma atividade que realmente comprove que vocês tiveram aprendizado, que vocês tiveram associado, que vocês tiveram um comprometimento assim. Não tem como ter um histórico escolar que fale lá que você aprovou se não tem um trabalho realmente efetivado e realizado, tá certo? Mas a gente vai falar a respeito disso em mais algumas outras aulas aí. Hoje eu prometo que a aula vai ser um pouquinho mais curta do que as aulas anteriores, que levaram 15, 20 minutos. Eu vou falar um pouquinho mais de aspectos mais específicos da química relacionados a esse tema tão importante. Assunto esse que é muito cobrado em vestibular, que é muito cobrado em Enem, que é muito cobrado na nossa vida diária. Por exemplo, quando a gente vai comprar um shampoo, que está lá pH neutro ou pH não neutro. O que isso importa? Ou como eu falei na aula semana passada, quando a gente tem gastrite, de saber selecionar quais alimentos são bons ou não para nós. E aí por diante, tá certo? Então vamos lá. Eu falei na primeira aula para vocês que pH é uma sigla. Sigla do quê? pH é a sigla de o P de produto e o H de hidrogênio iônico da água. Vocês devem ter visto lá no ensino fundamental, na quarta, quinta série, que a fórmula da água é H2O. O que seria H2O? Seriam 2 átomos de hidrogênio separados que fazem ligações através de pontes de hidrogênio, que é isso aqui, ó, esses risquinhos que estão aqui, que são as ligações, com um átomo de oxigênio. É a água que a gente usa no nosso planeta, para beber, para consumir, para lavar, enfim, para tudo. O pH ele vai fazer uma medida, ele vai medir alguma coisa relacionada a essa molécula da água. Essa medida de pH é feita com todas as substâncias líquidas ou substâncias sólidas, mas a gente tem que dissolver elas, tem que diluir em água para poder extrair a parte que a gente nos interessa. Que parte é essa que nos interessa? Quando nós quebramos a molécula da água quando ela é quebrada aqui, ó. Uma das pontes desse hidrogênio com oxigênio é quebrada. E aí a gente vai ter 2 partes da molécula, uma parte com H e outra parte com H-. Só que toda reação química existe uma troca de carga elétrica. Essas cargas elétricas trocadas, uma positiva e uma negativa, vão ser neutralizadas. E aí o elemento fica estável. Quando ela é rompida, essas cargas elétricas são devolvidas, são retiradas. Ou seja, a primeira parte da molécula que fica com H+, com uma carga positiva, e a segunda parte da molécula fica com a parte negativa. Se elas fossem se reunir, a parte negativa com a negativa estabiliza a outra e a gente tem um ambiente estável. O pH, ele vai medir o quê? O pH vai medir a quantidade de H+ presente numa substância líquida ou dissolvida. Então, essa é a parte que a gente calcula do pH. Ah, professor, e a outra parte? Outra parte é pOH, que a gente vai ver mais para frente numa outra aula. O mais importante a gente ver agora é pH. Então, quando, por exemplo, a gente vai medir a Coca-Cola, o pH da Coca-Cola, do café, do sangue humano, da água da piscina, enfim, tudo, eu vou ver a quantidade de H+ que tem lá presente na substância, tá certo? Essa é a parte que é medida no pH, certo? Quando a quantidade de H+, ela é maior do que a de OH-, a gente fala que é substância ácida. Não é à toa que todos os ácidos eles são escritos, então, geralmente com o H na frente. Por exemplo, ácido clorídrico, HCl. Ácido sulfúrico, H2SO4. Ácido nítrico, HNO3. Ácido fluorídrico, HF.
Mas, professor, a água também começa com H. A água é ácida? Não, porque a água você tem que lembrar que tem duas partes. Tem a parte do H e a parte do H-. Então, todas as substâncias que começam com H, com exceção da água e da água oxigenada, todas elas começando com H são ácidos. Por quê? Porque a quantidade de H+ presente naquela substância é maior do que de OH-. Quando as substâncias elas têm a quantidade de H+ igual a de OH- em concentração, a gente fala que ela é neutra, que é a água destilada, que é aquela água que não serve para a gente beber, mas serve para uma série de outras coisas, como fazer medicamento, fazer injeção, vacina, etc. O OH-, quando a quantidade dela é maior, a gente fala que a substância é alcalina ou substância básica. É o que, por exemplo, a gente tem na soda cáustica, que é o MaOH, ó, o OH aqui presente, certo? No leite de magnésia, que o pessoal usa para combater a azia, que é o MgOH. Então, conseguiu entender? Então, H é porque é ácida, tem mais H+ lá na concentração. Quando termina com OH-, é sinal, então, que ela é básica. Então, conseguiu entender a questão da água? A gente escreve H2O, mas a gente poderia escrever HOH, H2O, certo? Por isso que a gente fala que a água ela é neutra, porque na verdade ela tem uma parte ácida e uma parte neutra, que estabilizada fica neutra, certo? Então, basicamente é isso. Então, o que eu quero que vocês guardem nessa aula? Que o pH é a medida da parte do H+ de um líquido, que quando esse H+ ele tem maior concentração, ele é ácida. Quando a parte de OH- é maior, ela é alcalina ou básica. E quando elas estão em equilíbrio, ela é neutra. É essa medida que o pH me dá, tá certo? É importante que vocês saibam isso, porque nas próximas aulas a gente vai começar a calcular o pH, vou ver questões numéricas aí. E a concentração da água, ela vai interferir e a gente vai ter que entender da onde que surgiu esse pH, tá certo? Bom, pessoal, basicamente é isso. Não se esqueçam, então, que semana que vem a gente vai ter a atividade relativa. Sugiro que vocês vejam os 3 vídeos anteriores, vai falar um pouquinho o que é pH, definição, escala de pH, como que o pH é medido, aonde ele é utilizado. Na última aula eu falei sobre pH e gastrite, que é tão importante, e hoje eu estou falando um pouquinho mais da definição química do quesito pH. Semana que vem a atividade variativa, nas próximas semanas a gente começa a entender como que é calculado isso aqui, tá certo? Como eu prometi para vocês, hoje a aula é mais menor, né? A aula é menor, mas eu espero que vocês estejam interagindo e gostando. Qualquer coisa, me chame no chat do aplicativo do Centro de Mídia ou pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp que eu sempre coloco na plataforma, tá certo? Hoje não tem atividade avaliativa. Essa semana então a gente está fazendo digitação de nota, conselho de classe. Quem não fez atividades anteriores, aproveita e faça, tá certo? Espero que vocês estejam gostando, pessoal, porque eu estou me esforçando bastante para dar aula online assim. Vocês não imaginam a dinâmica que é necessária para gravar uma aula desse jeito, né? É claro que o presencial é muito mais fácil, o presencial é muito melhor, o presencial tem um contato físico, a gente tira dúvidas. Mas eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá certo? Espero que vocês estejam bem e se puder, fique em casa, tá certo? Até mais, pessoal. Até a próxima.